Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje embarcaremos em uma fascinante jornada pela vida de figuras notáveis da Bíblia. Muitos dos nomes populares que conhecemos hoje têm suas raízes neste livro sagrado. As histórias dos personagens bíblicos não apenas resistiram ao teste do tempo, mas também continuam a ser fontes de exemplo e inspiração ao longo dos séculos. Neste episódio, vamos explorar 32 nomes de grandes homens bíblicos. Preparem-se para uma viagem enriquecedora através das páginas da Bíblia e descubram a profundidade das narrativas que moldaram a história e a cultura. André. André era irmão de Pedro e um dos 12 apóstolos, os primeiros líderes da igreja. Ele era pescador de profissão e, antes de ser seguidor de Jesus, ele foi discípulo de João Batista. Quando conheceu Jesus, André chamou seu irmão Pedro para o conhecer, porque reconheceu que ele era o Salvador prometido por Deus, o Messias. Benjamim. Benjamim foi o filho mais novo de Jacó e o patriarca de uma das 12 tribos de Israel. Sua mãe, Raquel, morreu depois de o dar à luz, mas seu pai gostava muito dele, porque tinha nascido em sua velhice. Alguns membros famosos da tribo de Benjamim foram o rei Saul, o profeta Jeremias, a rainha Esther e o apóstolo Paulo. Caleb. Caleb foi um líder que motivou os israelitas a conquistarem a terra prometida. Ele foi um dos 12 homens que espiaram Canaã, e somente ele e Josué confiaram que Deus lhes podia dar a vitória. Por isso, da sua geração, somente Caleb e Josué entraram na terra prometida, depois de 40 anos vagueando no deserto. Quando conquistaram a terra, Caleb tinha mais de 80 anos, mas não tinha perdido seu vigor. Ele conquistou um pedaço de terra que ficou para seus descendentes e ficou conhecido como um homem muito valente. Daniel. Quando ainda era jovem, Daniel foi levado para a Babilônia para ser escravo, mas ele se destacou tanto que se tornou um dos conselheiros principais do imperador. Daniel se manteve sempre fiel a Deus, mesmo em uma terra pagã, e Deus o abençoou com inteligência, sabedoria e o poder de interpretar sonhos. Daniel também foi profeta e previu vários acontecimentos futuros, incluindo a vinda do Salvador, Jesus. Davi. Davi era o mais novo de 8 irmãos e um humilde pastor de ovelhas, mas Deus o escolheu para ser o rei de Israel. Ele se destacou como guerreiro quando matou o gigante Golias com uma pedra, e depois que o rei Saul morreu, se tornou rei dos israelitas. Deus prometeu a Davi que sua descendência estaria sempre no trono, e essa promessa se concretizou com um de seus descendentes, Jesus. Davi também era músico e poeta e escreveu mais de 70 salmos da Bíblia. Eliabe. Vários homens no Antigo Testamento foram chamados de Eliabe, incluindo um líder da tribo de Zebulon e um guerreiro a serviço do rei Davi. Mas o Eliabe mais conhecido da Bíblia foi o irmão mais velho de Davi, que serviu no exército do rei Saul. Ele era um guerreiro forte, e o profeta Samuel achou que ele deveria ser o próximo rei de Israel. Mas Deus escolheu seu irmão mais novo, Davi, porque o coração é mais importante que a aparência para Deus. Emanuel. Emanuel foi um dos títulos dados a Jesus, indicando que ele seria a ligação entre nós e Deus. Séculos antes da vinda de Jesus, Isaías profetizou que uma virgem ficaria grávida e que o menino ficaria conhecido como Emanuel, que significa Deus conosco. Quando Jesus mora em nossos corações, Deus está conosco. Esdras foi um escriba e sacerdote que ensinou os israelitas a seguir a Deus de acordo com seus mandamentos, depois do exílio na Babilônia. A lei de Deus tinha sido esquecida durante muito tempo, mas Esdras se dedicou a estudar e ensiná-la ao povo. Debaixo da liderança de Esdras, os israelitas se arrependeram de seus pecados e se voltaram para Deus, abandonando a idolatria e outras práticas erradas. Filipe. Filipe era um nome popular na época de Jesus. Filipe foi um discípulo de Jesus e ele introduziu seu amigo Natanael a Jesus, que também decidiu seguir Jesus. Mais tarde, Filipe se tornou apóstolo, acompanhando Jesus de perto no seu ministério.
Outro Filipe famoso foi um dos primeiros 7 diáconos da igreja, que ficou conhecido como Filipe Evangelista. Por sua pregação, muitas pessoas se converteram e ele tinha 4 filhas que profetizavam. Gabriel. Na Bíblia, Gabriel foi o anjo que anunciou o nascimento de Jesus a Maria e o nascimento de João Batista a seu pai Zacarias. Alguns séculos antes disso, Gabriel apareceu ao profeta Daniel para lhe explicar a visão que ele teve. Através de Gabriel, Deus explicou alguns acontecimentos futuros a Daniel e o encorajou a continuar servindo fielmente a Deus. João. No tempo de Jesus, João era um nome muito comum. Um dos parentes de Jesus era João Batista, que preparou o caminho antes de Jesus começar seu ministério. Ele também batizou Jesus, e alguns de seus discípulos mais tarde se tornaram discípulos de Jesus. Outro João foi um dos 12 apóstolos que era pescador e acompanhou de perto a morte e ressurreição de Jesus. Ele escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o livro de Apocalipse. Jonas. Jonas foi um profeta conhecido pela sua relutância em obedecer a Deus. A sua história é principalmente conhecida pela sua experiência de ter sido engolido por um grande peixe. A história de Jonas é mencionada no livro de mesmo nome, no Antigo Testamento. Em toda a narrativa aprendemos preciosas lições acerca de obediência, milagre, livramento e salvação. Mas talvez o maior de todos os ensinamentos que tiramos seja o alcance universal do amor de Deus. Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul e seu herdeiro, mas ele não queria o trono. Ele reconheceu que Davi seria o próximo rei e o apoiou em tudo que pôde. Jonatas foi um bom amigo e mentor para Davi e o protegeu dos acessos de raiva de seu pai Saul. Jonatas morreu em batalha, mas Davi nunca se esqueceu de seu grande amigo e tomou conta de seu filho, Mefibosete. Significado: Deus deu. José. José era o filho favorito de Jacó, e isso provocou a inveja de seus irmãos mais velhos, que o venderam como escravo no Egito. Mas Deus abençoou José e ele se tornou um dos homens mais importantes do Egito, salvando toda a região e a sua família da fome quando houve uma época de escassez. Outro José importante na Bíblia foi o marido de Maria, escolhido por Deus para ter o papel de pai para Jesus, sendo responsável por sua educação na fé judaica. Isaque. Isaque nasceu quando seu pai Abraão tinha 100 anos e sua mãe Sara tinha 90. Antes de Isaque nascer, Deus prometeu um filho a Abraão, apesar de ser idoso e Sara ser estéril. Quando Sara ouviu essa profecia, ela riu, porque achou que era impossível. Por isso Deus disse que o nome do menino seria Isaque, que significa riso. Isaque foi o pai de Jacó, que teve 12 filhos, que foram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Eli. Eli foi o sacerdote que ensinou o profeta Samuel a servir a Deus. Ele liderou os israelitas na adoração a Deus durante toda a sua vida e educou o menino Samuel quando ele foi dedicado ao serviço no templo. Mas os 2 filhos de Eli eram muito ruins e trouxeram castigo sobre sua família. Apesar de os repreender, Eli não impediu seus filhos de fazerem coisas erradas no templo, e sua família foi destruída. Mas seu aluno Samuel se tornou um grande líder em Israel. Mateus. Antes de ser discípulo de Jesus, Mateus era cobrador de impostos, uma das profissões mais odiadas do seu tempo porque tinha muita corrupção. Mas Jesus escolheu Mateus, comeu na casa dele e mudou sua vida. Mais tarde, Mateus se tornou um dos 12 apóstolos e escreveu um dos 4 evangelhos na Bíblia. Matias. A Bíblia não nos conta muito sobre a vida de Matias, mas ele acompanhou o ministério de Jesus desde o início e foi um de seus discípulos. Quando Judas, o traidor, se suicidou, Matias foi escolhido para tomar seu lugar como apóstolo. Significado: dádiva de Deus. Miguel. Na Bíblia, Miguel é um arcanjo que defende o povo de Israel. O livro de Apocalipse conta sobre uma grande guerra entre as forças do diabo e o exército de anjos de Deus, que é liderado pelo arcanjo Miguel. No fim da batalha,
O diabo é derrotado por Miguel e seus anjos e lançado à terra. Natanael. Natanael foi um discípulo de Jesus, que poderá ter sido um dos 12 apóstolos. De início, quando ouviu sobre Jesus, Natanael não acreditou que ele era o Salvador prometido por Deus. Mas quando conversou com Jesus, ele reconheceu que ele era o Filho de Deus. Jesus chamou Natanael de um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Noé. A história de Noé é muito conhecida. Ele ouviu o chamado de Deus e construiu uma grande arca, apesar de nunca ter visto chuva na vida. Quando veio o dilúvio, Noé e sua família foram salvos, junto com casais de toda espécie de animais, graças à fé ativa de Noé. Paulo. Antes de se converter, Paulo era um judeu que perseguia cristãos. Mas um dia ele teve uma visão de Jesus e mudou completamente. Paulo se tornou um grande pregador do Evangelho e fez várias viagens missionárias, trazendo muitas pessoas para Jesus e fundando muitas igrejas. Ele escreveu 13 dos livros do Novo Testamento e teve um papel importante na abertura do cristianismo a povos gentios, não judeus. Levi foi um dos 12 filhos de Jacó, que foi o patriarca de uma das tribos de Israel. Moisés e seu irmão Arão eram da tribo de Levi, e essa tribo ficou dedicada ao serviço no templo de Deus. Todos os sacerdotes eram membros da tribo de Levi e tinham o papel importante de ensinar a lei de Deus a todos os outros israelitas. Levi significado é unido. Lucas. Um dos 4 evangelhos na Bíblia foi escrito por um homem chamado Lucas, que recolheu testemunhos em primeira mão de acontecimentos da vida de Jesus. Lucas era médico e acompanhou o apóstolo Paulo em algumas de suas viagens missionárias. Além do Evangelho de Lucas, ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Pedro. Pedro foi um dos 12 apóstolos e muitas vezes agia como porta-voz do grupo. Seu primeiro nome era Simão, mas Jesus chamou-o de Pedro quando ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. No dia de Pentecoste, Pedro pregou e milhares de pessoas se converteram. Ele também fez vários milagres e escreveu 2 livros do Novo Testamento. Samuel. O nascimento de Samuel foi um milagre. Sua mãe, Ana, era estéril e clamou a Deus por um filho, prometendo dedicá-lo a Deus desde o nascimento. Por isso, desde pequeno, Samuel cresceu no templo e servia a Deus lá. Ele se tornou um profeta e liderou o povo de Israel como juiz, levando os israelitas à vitória contra seus inimigos. Samuel também ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Silas. Apesar de não ter muitos detalhes de sua vida na Bíblia, Silas teve um papel importante no início da igreja. Ele era um dos líderes da igreja de Jerusalém, a igreja mãe do cristianismo, e também acompanhou o apóstolo Paulo em algumas de suas viagens missionárias. Silas ajudou a escrever os livros de 1 e 2 Tessalonicenses e a primeira carta de Pedro na Bíblia. Simão. Simão era um nome popular na época de Jesus, e até havia 2 apóstolos chamados Simão, Simão Pedro e Simão o Zelote. Outro Simão mencionado na Bíblia foi o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Ainda outro Simão foi um mago que ficou maravilhado com os milagres que os apóstolos faziam e tentou comprar esse dom, sendo depois amaldiçoado por Simão Pedro. Tiago. Tiago é a forma grega do nome hebraico Jacó, e havia vários homens no tempo de Jesus com esse nome. 2 dos apóstolos eram chamados Tiago, o irmão de João, que era pescador, e o filho de Alfeu. Ainda outro Tiago notável foi o irmão de Jesus, que de início não acreditou nele, mas depois da ressurreição se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. Foi Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago no Novo Testamento. Timóteo. O pai de Timóteo não era crente, mas sua mãe e sua avó ensinaram-lhe no caminho de Deus. A fé delas teve uma grande influência em sua vida e Timóteo se tornou um líder na igreja. Seu mentor foi o apóstolo Paulo, que o considerava como um filho. Depois de viajar algum tempo com Paulo,
Timóteo ficou como líder da igreja da cidade de Éfeso, e Paulo escreveu-lhe 2 cartas que estão na Bíblia para orientá-lo na tarefa de liderar. Tito. Tito foi mais um jovem que aprendeu com o apóstolo Paulo. Ele foi um de seus companheiros de viagem e foi enviado para liderar a igreja na ilha de Creta. Paulo escreveu uma carta para Tito, que se tornou parte do Novo Testamento, com algumas orientações importantes sobre liderança.